E aí pessoal, como vocês estão? Foi dia de gain ou loss hoje? Bora para mais uma visão de mercado? Pessoal, vamos falar um pouco aí de como identificar possíveis manipulações, pegar elas e fazer a inversão no movimento e possíveis alvos, né? Como identificar seus alvos, saber até onde pode ir o potencial que ele tem. Vamos começar aqui pelo Bitcoin, né? A gente tinha uma avaliação de que ele está em tendência de alta, né? Aqui, porém a gente sabia que tudo isso aqui era liquidez, que a gente falou, né? E os mais extremos seria a entrada nesse extremo, tá? Quando ele já amanhece já abaixo desse extremo, né? Sinalizando queda mais abrupta para correção, né? Então podia estar fazendo correção mais abrupta para depois tentar subir. Com isso em mente, o que a gente tem? A gente vai trabalhar no modo vendido, porque ele já amanheceu forte para venda. A hora que a gente tem que esperar é uma quebra de estrutura. Você que gosta dos 5 minutos, você espera uma quebra de estrutura, na qual a gente não trabalha com pavio, mas se você trabalha com pavio, esse ponto aqui foi rompido. Você tem uma entrada nesse order block aqui, da qual ele não é acionado, você cancela a entrada e fica sem o movimento, não tomando esse stop aqui, se livrando dele, tá? Já no segundo ponto, você tem essa perda de estrutura, onde esses dois topos são iguais, o famoso echo high, né? Dois topos iguais altos. Então a gente tem a liquidez deixada aqui. Você pode entrar nesse dojizinho aqui, tá? E acabaria tomando stop. Por ser um topo duplo e aqui já ter sido praticamente acionado pelo movimento aqui de baixo, a gente ficaria sem operações aqui no dia, tá? Não fazendo operações. Mas caso fosse uma operação que você tivesse feito aqui, não tem problema nenhum tomar um stopzinho curto aqui, tá bom? Apesar que stop curto aqui no Bitcoin é bem complicado, né? Mais de 1000 pontos, mas vamos lá. A gente correndo por 1 minuto, que a gente pode visualizar aqui, ó. 1 minuto a gente espera uma quebra de estrutura, né? Como a gente sempre fala de estratégia de quebras, né? A gente vê o que? Tem uma máxima, tem a mínima, certo? Quebrou a estrutura aqui, deixou zona de liquidez, não deixou, pessoal? Você deixou zona de liquidez aqui, a gente tem essa captura de liquidez aqui que vai induzir o pessoal a comprar aqui, e você tem a sua venda por... Deixa eu parar aqui. Tem a sua venda a questão desse paviozão gigante. O pessoal é induzido aqui, infelizmente ele também não tem força de chegar lá. Ele continua sua descida e vai embora. Então a gente não tem uma ponta vendedora nem no minuto, tá bom? Já na ponta compradora, a gente consegue ver alguns movimentos de quebra de estrutura mais aqui abaixo, né? Ó. Vocês podem ver aqui, ó. Oh meu Deus, aqui, ó. A gente tem essa quebra de estrutura, né? Tem essa zona de liquidez. A gente depois tem uma entrada aqui e acaba surfando um movimento curtinho aqui, tá? Pegando todo esse pedacinho aqui, tá? Vocês entram nessa região, stop logo abaixo aqui e pega essa região de call. Beleza. Então a gente tem isso para o Bitcoin, tá bom? Como a gente identifica possíveis alvos? A gente tem uma identificação de o quê? Que ele está em tendência de baixo aqui nesse movimento aqui, tá? Dentro de uma de alta. Só que no dia ele quebrou sua estrutura aqui de baixo, certo? Vamos supor que você pegou uma compra aqui, tá bom? Você pegou uma compra aqui, você vai ver o que? 50% no máximo aqui. Por quê? 50% tende a ir e romper o próximo fundo e dar sua sequência de boss e assim por diante, continua seu movimento de baixo. Então é assim que a gente identifica. Agora vamos lá pro índice que a gente vai ver um pouco melhor porque aconteceu isso lá. Pessoal, já aqui no índice o que a gente tem? A gente tem um mercado que amanhece nessa região aqui, né? Já fazendo a manipulação desse fundo aqui, ó, vocês podem ver que ele já amanhece capturando toda essa liquidez aqui, né? Fazendo um sweep, já rompendo o nosso topo aqui, capturando essa outra liquidez aqui, dando a entrada nessa região aqui depois, né? Ele vem aqui, deixa mais um ponto de liquidez aqui e vem e corrige seus 50% para subir. Então, o que a gente tem em mente? Toda vez que o preço tende ao movimento de baixa que está travado aqui, ele vem aqui abaixo e já sobe forte, provavelmente sinaliza um movimento de alta, porque ele já capturou a liquidez necessária que ele precisa para subir, que está nessa região, né?
ele induz o pessoal já a vender nessa região e depois ele sai estopando todo mundo para cima. Ok, com isso que a gente tem aqui, a gente tem essa entrada que a gente chama esse order block validado, isso aqui é a liquidez, isso aqui é a liquidez. Então isso aqui é a liquidez, a gente não tem entrada aqui, da qual ele vem de novo cutucar o pessoal aqui, insinuando possível venda, e sobe novamente estopar. E ele passa o dia fazendo isso. Então pessoal, aqui a gente tem a entrada, né, seu 50%, seu step ligeiramente aqui acima por 5,5, pegando aqui seus 3 para 1, que chega a dar quase 500 alvos, né? Aqui ele chegou a pagar seus 500 pontos. E o que acontece? Porque a gente não carregou até aqui, tá? E porque a gente deveria usar isso aqui como alvo e isso aqui como alvo final e não tentar ir para rompimento como a gente sempre faz. Por dois simples motivos. Captura de liquidez, tá? Já mostrou que não vai cair porque já rompeu aqui, tá? Segundo, se a gente expirou para alta numa tendência que era de baixa, quais são os pontos de parada dele? Fair Value Gap, que é muito forte, e o Root Order Block, tá? Então ele tende a parar no Fair Value Gap, porque o Fair Value Gap é muito forte, que é um desequilíbrio do preço entre compradores e vendedores, e dá esse movimento dessa barrona aqui. E o que ele faz? Vem fechar e faz sua continuidade. Então por esses dois simples motivos a gente vai buscar sempre o Fair Value Gap, sendo que ele está no seu 50%, que a gente falou no Bitcoin, corrige 50% e sobe, corrige 50%, sobe, e assim por diante. Funciona o mercado. Isso aí vocês devem ter aprendido de análise gráfica, análise técnica, do Elliott, entre outros. Então, esses são os motivos. Então, um alvo aqui e outro alvo aqui. Vocês podem ver que já começa a rejeitar aqui, tenta subir aqui para tentar jogar para baixo aqui de novo nessa região, né, ó. Cadê aqui? Desse esquema aqui, ó, ele rejeita, depois ele tenta subir, né, para tentar fazer uma correçãozinha, fechar aqui esse outro Fair Value Gap aqui para tentar descer aqui e depois subir. Ele não consegue, ó, ele fica rejeitando para tentar ir para baixo, mas não consegue jogar para baixo e ele vem depois baixa para cima. Perfeito. Esses são os movimentos que a gente teve para o índice, tá bom? Na parte vendedora somente, na parte compradora você teria aqui absolutamente nada, né? A não ser que você tome o risco dos 50% que eu falei nos 5 minutos lá, que é esse Fair Value Gap aqui. Porém que ia ter os 5 minutos de um stop de 155 nos 5 minutos, né? Que seria aqui nessa região. Você entraria e faria esse movimento, na qual você identificou aqui no começo do dia a captura de liquidez e o rompimento de topo. Já no minuto você consegue um refino bem mais bacana aqui, ó. Que ele vem aqui nesse Fair Value Gap aqui, a gente sempre pega o extremo, você não passa calor nenhum e sobe bonito. Então, esses dois estilos para a gente poder estar operando na ponta compradora, né? E foi isso que a gente teve para o índice. A gente apaga o movimento, a gente já tem um movimento altista amanhã, né? Teoricamente, amanhã tem notícia do FONC, eu acho, né? Então a gente tem o que aqui? O mercado que amanhece nessa região aqui pode vir manipular aqui para depois tentar subir até o horário da notícia. A segunda é daqui ele vir de novo também aqui já subir, ou daqui mesmo ele subindo devagarzinho, galgando sua alta. Então, para a ponta comparadora, dependendo de onde ele nascer, a gente vai ter essa região aqui, ó, essa região de order block, tá bom? Esse paviozinho aqui, vou marcar esse paviozinho. Esse aqui, esse martelinho. Depois a gente vai ter o nosso outro order block daqui, eu acho que vai ser muito difícil de chegar. E aqui a gente tem a nossa zona de liquidez, tá bom? E na ponta vendedora a gente tem esse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui e esse ponto aqui. Confesso, pessoal, que dependendo de como ele for para cima aqui, isso é alvo, isso é alvo. E isso aqui principalmente para mim vai ser algo. Eu acho que esse Fair Value Gap gigante não vai segurar, tá bom? Mas vamos ver o que vai acontecer aí. Agora vamos lá olhar o dólar. Pessoal, já aqui no dólar que a gente tem um movimento que a gente tinha comentado que ele está em alta, né? Ele vem fazendo sua correçãozinha aqui e depois reverte para alta. O que a gente tem? A gente tem entrada nessa região, né? De order block aqui, da qual ele não foi, e a gente tem o Fair Value Gap aqui, né, que a gente unifica esses dois. Infelizmente, ele toca na região aqui da cabeça do Fair Value Gap e torna a subir, não dando a oportunidade de fazer absolutamente nada hoje, tá?
Você que já tentou operar na parte da venda, tentando pegar o preço, né? Também não consegue nenhum movimento com clareza, porque ele vem corrigindo aqui e não dá nenhum momento uma entrada aqui, né? No começo do dia. A única entrada que ele dá aqui em cima, ele vem e te volta tirando o zero no final do dia, ou você pega aqui tem a realização do final. Como a gente falou agora há pouco lá, a gente está em um movimento de alta, então se a gente usar essa referência aqui como entrada, a gente tem que sair no fundo ou no 50%. Mas por que não no 50% dessa região que é a maior? Porque o dólar quando está forte, alta, tende a corrigir pouco e subir. O correto seria aqui abaixo, tá? Porque isso aqui, ó, é zona de liquidez também, tá? Então eu poderia manipular aqui para continuar subindo. Mas não fez isso. Então, esse foi o movimento que a gente teve aí para o dólar também. Para amanhã, o que a gente vai ter? A gente vai ter ainda esse order block aqui, vou deixar ele marcado para vocês, tá bom? A gente vai usar um refino do Fair Value Gap aqui, tá bom? Ó, deixar um refino aqui. E na ponta vendedora a gente não vai ter nada. A gente vai esperar porque tudo isso aqui, ó, é zona de liquidez aqui, tá bom? Então a gente espera os seus movimentos aqui fazerem e acontecer. Então ele pode vir aqui e tal, amanhecer nessa região aqui, fazer esse movimento aqui expansivo aqui, né? E depois vir corrigir aqui para talvez dar uma entrada aqui nessa região aqui do dólar e voltar a subir, tá? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima.